Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo dentro do vidrinho? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o inferno. A palavra inferno que nós lemos hoje, que nós temos na nossa Bíblia, ela no Antigo Testamento era definida como Sheol e no Novo Testamento como Hades ou Vale de Hinnom ou Vale de Geena. Sheol, para os gregos, Hades e Geena. Nós temos também uma grande dificuldade de aceitar o inferno que nós temos hoje dentro das nossas igrejas, um lugar onde há tormento, sofrimento e dor. Nós podemos perceber um dos textos bíblicos do Antigo Testamento que narra um pai que perde alguns filhos, um ou dois filhos, e na morte de José, um dos filhos dele, houve uma sensação terrível, onde esse pai ficou com depressão e no fim da história ele deseja a morte. Ele diz: Olha, eu prefiro ir para o Hades, porque lá eu vou descansar desse tormento do luto da perda do meu filho. Então, para o Antigo Testamento, o inferno não era um lugar de tormento e dor, mas era um lugar de descanso, onde iriam os bons, os ruins, todos deveriam ir para esse lugar. A ideia de inferno como condenação eterna foi apresentada em diversas correntes cristãs, mas nem sempre foi um consenso entre os cristãos. No primeiro século do cristianismo, houve quem defendesse a permanência da alma no inferno era temporária, e que inferno, Sheol, Hades, significava sepultura. E nós percebemos que nos evangelhos os escritores narram que depois da morte os indivíduos podem sair do Hades, isto é, do inferno para a ressurreição. Portanto, há muita confusão quanto ao termo utilizado nos dias de hoje, Sheol, Hades, inferno, traduzido para o português. Uma outra confusão sobre essa questão é que Judas 7 fala que a cidade de Sodoma e Gomorra estão sofrendo castigo eterno no fogo. O objetivo das palavras eterno ou para sempre, a vida dos remidos que receberam a imortalidade, a palavra significa um tempo sem fim. Quando se refere ao castigo dos ímpios, se refere não à imortalidade, mas um período de tempo limitado. Então nós sabemos que Geena se deriva de um local geográfico. O vale fica localizado no sudoeste de Jerusalém e é um lugar fora de Jerusalém onde se colocava os restos mortais de animais, de homens que não tinham direito à sepultura. A própria podridão produzia enxofre e esse enxofre pegava fogo e por isso o fogo não se apagava e os restos que ficavam na borda, que o fogo não alcançava, ficavam cheios de vermes. Então era um lugar físico, o vale de Gerrinon, o vale de Rinom. Essa palavra Gerrinon aparece 3 vezes na Bíblia hebraica, com uma localização geográfica bem definida, descreve eventos que aconteceram no vale e nos arredores do vale. Os textos são proféticos, que falam sobre guerras, onde Deus vai devastar os ímpios e não vai enterrar ninguém e vai jogar num vale. Então se entende que seria o vale de Rinom, ou de Rinom, onde os filhos de Rinom serão sepultados. O texto de Neemias é escrito lá pelo ano 450 a 300 a.C., é uma obra antiga de Josué, e nos dois textos de Josué, Gerrinon faz parte de uma longa lista que designam as fronteiras da tribo de Judá após a conquista. Então, Neemias designa
um limite da área que os judeus voltaram para a Babilônia e, de alguma forma, o interesse e a possibilidade de que o Gehinnom possa ter sido usado nos tempos mais antigos como um cemitério. Gehinnom também era um lugar associado à função religiosa de Judá. Nos últimos anos da monarquia, houve muita idolatria, então ali se tornou o centro onde os hereges, os idólatras se reuniam para fazer os seus feitiços. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 3, descreve o rei Acas oferecendo incenso, sacrifício, seus filhos foram sacrificados para o deus Baal no vale de Rinom. Em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6, também comenta que o rei Manassés sacrificou seus filhos no fogo e envolveu muitas outras idolatrias. O Vale de Rinom se tornou local de terror, de horror, de um espetáculo onde havia muito lixo, muitos corpos, muitos criminosos eram jogados ali, era feita muita idolatria, todo tipo de impureza era jogado nesse vale. Nós podemos ver isso em Isaías 66, versículo 24 e Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48. Jeremias ele fala que Deus destruirá os judeus apóstatas em uma batalha futura. Chegaria o dia em que o Vale de Rinom, ou Vale do Filho de Rinom, se chamaria Vale da Matança. Não haveria lugar suficiente para enterrar os corpos, por isso os corpos seriam jogados nesse vale onde as aves de rapina, os animais, comeriam como as moscas e os seus vermes. Os livros apócrifos, o que falam do Vale de Rinom? Muito bem, primeiro Enoque trata em grande parte do destino final dos justos e dos ímpios, e a palavra Geena ocorre, mas há uma série de alusões a lagos ou vales de fogo, possivelmente nos arredores de Jerusalém, e primeiro Enoque fala de maldição. Enoque ele demonstra surpresa em saber que o vale amaldiçoado está localizado no meio da terra abençoada. Bom, nós temos os historiadores Flávio Josefo e Filo, que dizem que Geena é um lugar de punição. E no livro A Guerra Judaica de Flávio Josefo, ele se refere aos soldados judeus que, enquanto sendo perseguidos pelos romanos, correm para o vale que fica abaixo de Siloé. O tanque de Siloé fica próximo ao local onde os vales de Kidron, Tiropoion e Rinom se encontravam. Ele também descreve que os romanos fizeram um muro envolvendo Jerusalém, que passava em cima do vale que ficava embaixo de Siloé. Joséfo explica que os cadáveres dos que morreram foram jogados no vale abaixo das muralhas da cidade. Então, Rinom era um depósito de lixo em Jerusalém. Geena como uma palavra de destruição, pelo menos dentro dos círculos judaicos. Era um lugar de destruição. A Mishnah, uma coleção de tradições orais dos judeus, tem 5 referências Geena. O Geena no Novo Testamento tem 12 referências, menos a de Tiago, capítulo 3, versículo 6, mas todas estão nos lábios de Jesus, nos sinóticos. E no Novo Testamento, Geena é um lugar onde os ímpios serão punidos após a ressurreição corporal. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, é a punição do Geena como uma sentença capital que os tribunais humanos poderiam aplicar. Uma linguagem corporal ainda mais forte se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48, Mateus 5, 59 e 18, 9. Mateus nos diz assim no capítulo 9, versículo 43: E se tua mão te escandalizar, corte, a melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o Geena.
O que Mateus quis dizer com isso? Porque no Geena o corpo sofrerá um destino pior. Então, melhor estar sem uma mão e estar vivo do que ser jogado no vale onde há essa podridão, esse fogo, essa imundície. Então, está falando aqui de uma forma material e não espiritual. Marcos faz aí uma ligação, uma conexão com Isaías, com essas passagens do Vale de Rinom e também com Jeremias. Isaías 66, capítulo 1 a 24 e Jeremias capítulo 7, versículo 29 a 34 e capítulo 19, 1 e 14. E essas citações se referem à batalha que vai resultar em uma devastação e muitos cadáveres que não vão poder ser enterrados, então precisam ser jogados em algum lugar, e esse lugar é o Vale de Rinom. Lucas capítulo 12, versículo 4 a 5 nos diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temereis. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Então, Lucas se refere aqui a cadáveres que serão jogados no fogo do inferno. Deus matou muitos em Isaías 66, 24. Então, puramente material e não espiritual. Mateus mostra que as referências por Geena em Marcos eram usadas apenas em uma perícope, e é obrigado a explicá-lo por meio de Isaías 64, 24. Lucas usa a palavra apenas uma vez, num provérbio obscuro e de importância secundária, sem grandes interesses escatológicos. O autor, o Evangelho de Marcos, é conhecido como o mais palestino dos evangelhos. Então, portanto, tem um vocábulo direcionado para o Geena. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor para ti entrares na vida aleijado que, tendo duas mãos, ires para o Geena, inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos é geralmente associado a Roma e Lucas é associado aos gentios, porque a sua carta foi direcionada a Teófilo, que era um gentio. Mateus, ele é mais voltado à origem judaica por conta da indicação de Papias, ele que entendeu que Marcos era mais judeu do que gentil. Então nós podemos perceber aí que a compreensão de inferno ela vai se modificando com o passar dos anos, com o passar dos tempos e vai sofrendo influência de culturas diferentes, de religiões diferentes, até se transformar no inferno que nós temos hoje. Mas, então, Deus vai modificando as ideias e os seus pensamentos. A Bíblia diz uma coisa uma hora e diz outra depois. Como é que isso pode ser entendido por nós, seguidores deste texto, deste grupo de livros que nós chamamos de Escritura Sagrada? Como que ela pode ser inspirada e sagrada, se no princípio ela informa de um jeito o Sheol, o Geena, o Vale de Rinom. Com o passar dos tempos vai se mudando essa compreensão teológica, escatológica desse local. E isso acontece com o quê? Acontece com a cultura. A cultura ela vai se modificando conforme o povo vai se adaptando a novas ideias, novos costumes, e assim também acontece com a Bíblia. Logo, a Bíblia é mais um contexto cultural, religioso, fez junção de outras crenças, de outras denominações ou outras crenças religiosas, principalmente a ideia de um espírito vem do grego, onde o corpo é uma coisa, o espírito é outra, e aí então se cria o inferno. E o inferno não é mais um local físico, mas é um local espiritual. E quando a pessoa morre, já não mais ressuscita com o corpo como no Antigo Testamento, mas ressuscita com uma alma. E essa alma, ela é eterna. E essa alma pode ir para o inferno ou para o céu. Depende do que? Depende de
o indivíduo possuidor dessa alma seguir uma religião. E seguir quem? Seguir o mestre dessa religião. Seguir o que ele fala, o que ele diz, o que ele orienta. E a orientação desses mestres é dito que é inspirada por Deus, Deus que os enviou. Então eles dominam a palavra e dizem o que o povo tem que fazer e o que o povo não deve fazer. E aí há uma dominação de um grupo de pessoas que vivem uma fé em algo que, na verdade, é mito, é conto de fadas. Um grande abraço, tchau.